artrite reumatoide é uma doença reumatológica, né? Então que ela afeta mais as articulações das mãos, dos pés, dos joelhos, dos tornozelos, né? E é uma doença causada por uma inflamação dessas articulações, né? O que é inflamação? As juntas, né? As articulações, elas ficam inchadas, ficam dolorosas, né? E a pessoa geralmente sente um pouquinho até de aumento de temperatura nessas articulações. A artrite reumatoide, ela se manifesta através da inflamação dessas articulações, né? Então a pessoa geralmente começa a sentir que as juntas das mãos, né, principalmente dos dedos e dos punhos, de manhã principalmente ela sente que está um pouquinho com maior dificuldade de fechar as mãos, de segurar alguns objetos, dor quando vai fazer esses movimentos e que no decorrer do dia vai melhorando um pouquinho essa dor. Se não tiver tratamento, vai inflamando várias outras articulações, né? E junto com isso a pessoa vai desenvolvendo algumas deformidades. Então a pessoa vem queixando aqui no consultório de dor nas mãos, e também um inchaço também nessas articulações. Não é uma doença contagiosa, então quer dizer que você não tem que evitar o contato de uma pessoa que tem artrite reumatoide. Ao contrário, você tem que geralmente dar muito apoio a essa pessoa porque é uma doença crônica. É uma doença que ela não é contagiosa e também não é hereditária. Não é passado de pai para filho nem de mãe para filho, né? Mas tem uma maior incidência em pessoas da mesma família. A artrite reumatoide não é uma doença que atinge só as articulações, é principalmente nas articulações, mas ela é uma doença que pega o corpo inteiro, então a gente fala que é uma doença sistêmica. Então, mas a principal manifestação é a parte articular, né? Então a pessoa sente dor, dificuldade de fazer esses movimentos das articulações que são afetadas, que estão inflamadas, mas também a pessoa pode sentir no início um emagrecimento, né, sem alguma causa, pode ter febre baixa, pode ter perda do apetite, uma queda do estado geral, a pessoa sentir um pouquinho mais fraca, desanimada. E também pode ter outros sintomas, porque a artrite reumatoide também pode pegar o pulmão, pode ter uma tosse seca, pode ter dor no peito, porque pode inflamar também a musculatura do coração e pode ter inflamação nos olhos também. A prevenção é o diagnóstico o mais rápido possível, né? Então, o importante é a orientação mesmo da população em relação a essa doença que não é muito conhecida, para que já logo no início dos sintomas ela já procure ou um clínico geral ou então já um reumatologista já para começar um tratamento o mais breve possível. O diagnóstico, o mais importante é o exame físico feito pelo médico, né? Então ele vai escutar as queixas do paciente e também vai examinar, que aí a gente vai ver que essas articulações estão inflamadas mesmo, estão inchadas, né? A partir disso a gente vai pedir alguns exames de sangue que vão demonstrar a inflamação articular, né? Então nesses exames de sangue a gente pede um hemograma para ver se tem anemia, VHS, PCR e o látex. E a gente também pede raio-x dessas articulações. Em alguns casos a gente também pode pedir ressonância ou então ultrassom. O tratamento da artrite reumatoide, primeiro são as orientações ao paciente sobre a doença, porque como é uma doença crônica, ele vai ter que ter a noção que ele vai ter que tratar essa doença provavelmente para o resto da vida. Então vai ter que ter orientações sobre alimentação, né? Tem que ter uma vida saudável, de acordo com a atividade da doença, exercícios físicos e tem a parte medicamentosa, né? A parte dos medicamentos, geralmente a gente pode usar anti-inflamatórios ou corticoides e tem algumas medicações que chamam drogas modificadoras da doença, que são específicas para o tratamento da artrite reumatoide. A maioria das medicações são oferecidas pelo SUS, desde os mais baratos, dos anti-inflamatórios, dos corticosteroides, das drogas modificadoras das doenças e até desses agentes biológicos, que são essas drogas mais novas, que são drogas bem mais caras, que provavelmente se o SUS não pagasse, a população não teria acesso a essas medicações. Então, assim, a maioria dos medicamentos o SUS disponibiliza para a população. O risco da automedicação são vários, porque
Todas as medicações, elas têm efeitos colaterais, né? Algumas podem dar anemia, outras são liberadas pelo fígado, então pode dar algum dano hepático, ou então pode dar alguma alteração renal. E além do fato que a automedicação, a gente tem que ver, às vezes está tomando uma medicação que não é necessária, então está numa dose ou insuficiente ou então excessiva. A artrite reumatoide, ela afeta principalmente mulheres, né? E principalmente entre 30 e 50 anos de idade. Então, a gente tem que ter cuidado que a maioria dessas medicações não pode ser usada durante a gravidez. Não, são doenças totalmente diferentes. A artrite reumatoide, ela é causada pela inflamação das articulações, né? Então, as articulações ficam inchadas, dolorosas, avermelhadas. A artrose já é um processo mais degenerativo, então é um desgaste das articulações. Mas, geralmente, quem tem artrite reumatoide pode evoluir com um processo de artrose, que hoje em dia a gente fala osteoartrite. É importante falar sobre artrite reumatoide porque, ao contrário do que todo mundo pensa, não é uma doença rara, é uma doença comum que acomete 1% da população. Então, em 100 pessoas normais, uma vai ter artrite reumatoide. E ela acomete principalmente mulheres, então, para cada 3 mulheres que têm artrite reumatoide, vai ter só um homem que vai ter artrite reumatoide. As pessoas têm muita dúvida em relação à diferença das doenças reumatológicas. São mais de 100 doenças reumatológicas e geralmente a população fala que tem reumatismo. Então o importante seria entrar no site da Sociedade Brasileira de Reumatologia para obter mais algumas informações e tirar suas dúvidas. Quem tem artrite ou dores articulares, é bom evitar carregar bolsa de mão. O melhor é levar nos ombros. O mesmo serve para sacolas de supermercado. Quem escreve muito ou faz muito crochê ou tricô, o ideal é usar um engrossador na caneta ou na agulha. Nos serviços domésticos, uma dica importante é alongar os cabos da vassoura, do rodo e da pá de lixo. Isso evita sobrecarregar as articulações dos joelhos e da coluna. Torcer pano ou roupa também é bom evitar. O ideal é só espremer. Para prevenir o progresso das deformidades e melhorar a amplitude articular, amenizando assim a dor, é bom usar as chamadas orteses.